Vamos falar aqui, pessoal, sobre a vitória do México. O México dominou a partida durante o primeiro tempo, fazendo o gol depois de uma besteira ali da zaga sul-africana. No segundo tempo, a expulsão deu uma condicionada no jogo. E aos 17 do segundo tempo, Jimenez abriu o placar. Robson, o que você destaca pra gente da partida da estreia da Copa do Mundo? O placar era esperado? O placar era esperado. Boa tarde a todos. Começou a Copa, essa é a grande notícia do dia. A Copa já está valendo. O meu placar foi 2-0, então comecei com palpite afinado, hein? O México é melhor, o México jogou mais, o México tinha mais torcida, o México jogava na sua casa, o México foi o principal time dessa abertura. O África do Sul, os Bafanas, né? Não faziam frente para o time mexicano. Foi um jogo, no meu modo de ver, legal para uma abertura, uma festa bacana numa cerimônia legal, e num país que gosta muito de futebol. A gente sabe que o mexicano tem uma reverência pelo futebol brasileiro, gosta demais de levar, inclusive, jogadores brasileiros para atuar na Liga Nacional, e sempre respeitou o futebol do Brasil. E eles amam jogar futebol, e eles jogam muito parecido com o futebol brasileiro. Eles têm a ginga, eles têm o drible, eles têm a velocidade, eles têm a alegria de jogar. Então, para mim, merecidamente, a primeira vitória da Copa, México, país anfitrião, e quem vence, para mim, na estreia, quem vence dá um bom passinho para a classificação. Eu sei que é a primeira partida ainda, mas você tem mais confiança e tranquilidade. E assisti o jogo onde só tinha torcedores do México. Então, cada vez que a bandeira do México era mostrada na TV, cada vez que a bandeira do México era exposta, era uma festa danada. E foi muita comemoração nos gols do time mexicano, anfitrião desta Copa do Mundo. Você apontou aí pra gente o seu palpite pro jogo, a gente fez o nosso palpite aqui também, eu coloquei 3-0, e qual foi o palpite de vocês? Boa noite aí, Robson, José, Toga. O meu palpite foi um 2-1 para o México. Os gols do México eu até acertei. O problema realmente foi a África do Sul, que não conseguiu realmente propor seu jogo, seu time aí que tem a base nas duas equipes, né? O meio para trás é o Mamelodi Sundowns, inclusive a gente lembra, jogou a Supercopa do Mundo de Clubes contra o Fluminense, inclusive, e a metade para frente ali do Orlando Pirates realmente não funcionou a saída de bola, que é a característica daquele time do Mamelodi Sundowns. A África do Sul é uma seleção que joga e deixa jogar, mas nesse joga e deixa jogar, na saída de bola arriscada, foi quando o México, inclusive, conseguiu a sua chance de gol numa bela roubada aí do Lira e no gol do Quiñones, ele que não perdoou e fazendo o primeiro gol do México, e não só do México, né, de toda aí Copa do Mundo. Eu fui um pouco mais ousado, fui de 3-1 para o México. E esperava um jogo mais aberto no comecinho, não foi o que aconteceu, com o México dominando bastante as ações ofensivas, com a África do Sul um pouco mais recuado, como o Gabriel falou, essa pressão muito grande dos atacantes acabou sufocando a zaga da África do Sul, que durante todo o jogo e até mesmo após as expulsões não conseguiu impor o que queria para a partida. Uma coisa que eu queria trazer aqui também, Robson, é o seguinte, a gente viu ali no começo do jogo que a África do Sul estava tentando jogar. Ela tentou ali um pouco no começo do jogo, trazendo o jogo para si, querendo propor, apesar de ter tomado gol em uma besteira. Fez ali um bom jogo, eu achei ali no começo do jogo, mas depois da expulsão tudo ficou condicionado para uma partida meio ruim, digamos assim. O que você aponta aí pra gente? Expulsão não dá, né? Você perde um jogador, a gente tá muito acostumado a ver isso no futebol de todo lugar do mundo. Numa Copa do Mundo não é diferente, no Mundial não é diferente. Você, com um jogador a menos, você enfraquece e é muito, muito difícil você se dar bem numa partida assim. O VAR entrou em campo, a arbitragem brasileira entrou em campo, com expulsões, com cartões, e a gente vai ver isso muito ao longo da Copa, porque a FIFA mudou tudo, né? A FIFA está tentando implantar um sistema novo, um sistema mais rápido para que o jogo, para que a bola corra mais, para que tenha mais tempo de bola rolando. Então, tudo isso vai fazer parte dessa Copa. A gente já viu um pouquinho disso nesta partida. O Quiñones, gente, eu queria falar um pouquinho do Quiñones. Até vi também a África do Sul tentando jogar. O Quiñones fez mais gol do que o Cristiano Ronaldo na Arábia, né? No Campeonato Saudita.
33 gols contra 30 do Cristiano Ronaldo. Então, é um jogador que sabe fazer gols. E é o anfitrião, joga no anfitrião. Então, tudo isso faz diferença, faz diferença. A gente vai ver nessa primeira etapa da Copa do Mundo, eu imagino, times mais fortes contra times mais fracos. E aí a gente vai ver a dificuldade que esses times mais fracos vão ter para começar a enfrentar esses times mais fortes. Não estou dizendo que o México seja tão mais forte assim do seu grupo, mas você vê que tem diferença, né? Tem diferença da estrutura de jogo, tem diferença do jeito de jogar, tem diferença dessa divisão, muito bem falada aqui do sistema ofensivo e defensivo do time da África do Sul. Então, tudo isso a gente vai ver. Uma coisa é você disputar eliminatórias, uma coisa é você disputar amistosos, outra coisa é você disputar a Copa do Mundo para valer. Isso daí tem uma diferença muito grande. Uma coisa que eu queria pontuar, Robson, também, e trazer a pergunta aqui para o Gabriel, você falou especificamente do Quiñones, artilheiro aí da Liga Saudita, e eu queria falar com o Gabriel o seguinte: o que você aponta, o que você destaca da atuação dele na partida? Ele é um jogador que joga muito da ponta para dentro e é um fazedor de gols. Pode jogar mais aberto, como jogou exatamente hoje na partida, mas pisando muito para dentro da área, como é uma das características. Inclusive, o seu gol sai muito nessa característica. Ele está lá bem atento para receber a bola roubada pelo Lille e fazer o gol. Ele que foi artilheiro no Campeonato Árabe, inclusive dessa temporada, 33 gols, à frente de Tony, à frente de Cristiano Ronaldo, 29 anos, é um jogador para você ficar de olho, foi adquirido recentemente por 15 milhões de euros, então os times brasileiros aí podem, quem sabe, ficar de olho, mas claro, a evidência com a Copa do Mundo aumenta muito mais, e foi, para mim, o grande jogador dessa partida, por mais que o Giménez tenha feito o seu gol, seu primeiro na Copa do Mundo de cabeça, que é até simbólico, porque ele teve um traumatismo craniano lá em 2020, passou muito tempo parado e fazendo de cabeça seu primeiro gol em Copa do Mundo. Eu também destacaria, além do Quiñones e além aí do próprio Raul Jiménez, o Lira, seu primeiro volante que chegou nesse time. Ele não é o titular absoluto, o Edson Álvares, que já tem essa função, jogador com mais passagem nessa seleção do México, e realmente fez uma grande partida, coordenando a pressão, nesse 4-1-4-1 sem bola, mas realmente o Quiñones foi o personagem, teve bola na trave, teve o gol, participou, inclusive, o segundo gol, a bola para Alvarado é de uma boa tabela com o Quiñones pelo meio, na minha opinião, o grande personagem dessa estreia de Copa do Mundo. Uma coisa que eu queria trazer aqui, irmão, é o seguinte: ele já destacou vários jogadores. Quem você destaca de diferente da partida? Eu gosto muito do Rafael Alvorado, que ele participou bastante ali pela ponta. Também foi o cara que ocasionou as duas expulsões da África do Sul. Primeiramente, naquele contra-ataque ali, que ele faz o facão pelo meio e recebe essa bola, que se ele domina ali com qualidade, ia sair na cara do gol e era inevitável ampliar o marcador. E no segundo tempo, onde a África do Sul, o México estava dominando também as ações, e tem a tabelinha ali pela ala esquerda, a bola chega até ele, que leva ali uma espécie de um tapa, podemos dizer assim, e acaba ocasionando a segunda expulsão dos sul-africanos. Então eu destaco também a partida dele, que apesar de não decidir ali no terço final, também foi muito importante nessa questão do jogo.